Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Amém? Graças ao Senhor Jesus, irmãos. Mais uma oportunidade, de desfrutarmos do Senhor, desfrutarmos da sua palavra e conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. Essa semana, irmãos, nós vamos estar apresentando, passando para os irmãos, a mensagem dessa nova série do Alimento Diário. O reino de Deus, o governo divino de eternidade em eternidade. Irmãos, toda baseada no Evangelho de Mateus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, fala o nosso coração nessa tarde. Senhor, nós queremos ouvir o Seu falar, Senhor. Senhor, que todos os outros ruídos, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que nos impede de Te ouvir, Senhor, caia por terra nessa tarde. Senhor Jesus, Senhor, e nos dá da Sua palavra, Senhor, que é a nossa necessidade. Que a Tua palavra nessa noite crie em nós, Senhor, aquilo que nos falta. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conforme foi passado na conferência, pelo irmão Pedro Dong, nós vamos estar vendo nesse semestre o Evangelho de Mateus. E os irmãos optaram por nós entrarmos nesse Evangelho em duas fases, em duas etapas. A primeira etapa diz respeito à pregação do Evangelho do Reino. E a segunda etapa, os irmãos falaram que vai ser então virá o fim. Ou seja, baseado em Mateus capítulo 24, nos versículos 14, que fala assim: e será pregado esse Evangelho do Reino para toda a terra habitada, em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. É interessante que o que vai apressar o fim é a pregação do Evangelho do Reino. E é por meio da pregação do Evangelho do Reino que o fim virá. Então essas duas são totalmente dependentes uma da outra. Senhor Jesus, Senhor, irmãos, tem muito para falar para nós. O Senhor tem muito para mostrar para nós através do Evangelho de Mateus. E os irmãos têm nos falado que nós precisamos ver esse Evangelho de uma maneira nova. O Senhor, Ele não quer mais aquela coisa exaustiva, versículo por versículo, porque o nosso Deus é um Deus prático. Então o que o Senhor quer hoje? O Senhor, Ele quer hoje, irmãos, que nós tenhamos uma atitude diante da palavra. Então é com essa visão de atitude, de pregar o Evangelho do Reino, de apressar a vinda do Senhor, é que nós vamos ver o Evangelho de Mateus. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, para falar desse Evangelho de Mateus, primeiro nós precisamos conhecer quem é esse evangelista. Quem é esse irmão que escreveu o Evangelho de Mateus. Na verdade, como o nome diz, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 9, no versículo 9. Quem era Mateus? A palavra de Deus fala assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. É interessante que em Mateus ele é citado como Mateus, mas em Lucas o nome dele é outro, é Levi, que na verdade tem o mesmo significado, que significa dádiva de Deus, ou dom de Deus, ou presente de Deus. Vamos lá em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Vai estar falando para nós. Olha, fala assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Agora aqui tem uma palavrinha, irmãos, nós vamos explorar ela um pouco, que é a palavra publicano. Quem era o publicano? O que era um publicano? Irmãos, os publicanos, na verdade, eles eram odiados pelos judeus. E eram comparados até mesmo a pecadores. Porque havia uma distinção entre judeus e gentios. Os gentios eram considerados pecadores. Os judeus não os cumprimentavam, não permitiam que eles entrassem no templo. E os judeus até mesmo não os recebiam em casa. Mesmo Mateus, ou Levi, como você queira, sendo um judeu, ele não tinha status de judeu. Ele era considerado um pecador. Mas por que ele era considerado um pecador? Porque quando você vai ver na história, os judeus tinham muita raiva dos publicanos. Primeiro, porque os publicanos eram cobradores de impostos. Não estou falando aqui que o judeu não gosta de pagar imposto. Mas a questão era que você pagava impostos para um reino invasor.
né, eles publicanos, eles estavam a serviço de Roma. Todo esse imposto ele era enviado para Roma. Então os judeus consideravam um judeu publicano um traidor. Ele era um traidor, porque ele estava a serviço de um império invasor. E um outro aspecto também dos publicanos, irmãos, que precisa ficar claro para nós, é que muitos deles eram desonestos e praticavam extorsão. Eu fui dar uma olhada em alguns livros, alguns comentários bíblicos, e lá mostra que os publicanos, eles tinham assim, eles avaliavam um terreno, eles avaliavam aquele terreno acima do valor que realmente ele era, e ali ele pegava esse imposto, restituía para Roma o que lhe era devido e ficava com excedente. Então dessa forma eles praticavam extorsão. Né? E um outro aspecto, irmãos, dos publicanos também é que muitos eram cruéis e desumanos. Sempre que tivesse ali uma corte, uma banca de coletoria, tinha um bom número de soldados romanos, tanto para proteger a riqueza, né, dos impostos, quanto também para dar uma segurança pessoal ao publicano. E ali, se alguém não tinha o dinheiro dos impostos, eles simplesmente confiscavam as suas terras. E dessa maneira, muitos eram muito ricos, tinham muito dinheiro. Então, por isso, eles eram odiados. Então, essa é a carta de apresentação do nosso evangelista. Essa é o currículo de Mateus, o Levi. Mas aqui entra um princípio muito maravilhoso para nós, muito espiritual. Irmão, não importa quem você é, não importa o que você fez. Uma vez que o Senhor Jesus passou e te chamou, o Senhor hoje está te transformando e quer te usar. Nós precisamos ganhar isso. Não preocupe com o que você fez. Não preocupe com o que você era. Você já foi lavado e remido e hoje o Senhor conta com você na pregação do Evangelho do Reino dos Céus. Amém? Um outro aspecto também que nós podemos colocar aqui de Mateus é que Mateus era um homem muito rico. Ou seja, isso é mostrado no capítulo 9 de Mateus, quando ele oferece uma festa ali para o Senhor. Ali havia publicanos e pecadores. Provavelmente ele tinha uma boa casa, né? E era uma pessoa de posses. Né? Olha, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então era uma pessoa de posse. Aqui, irmãos, é um outro princípio que nós precisamos ganhar também. O Senhor Jesus ele veio para todos. O Senhor veio para todas as classes econômicas. O Senhor veio desde para simples galileus, né, pescando no mar da Galileia, até mesmo para um homem de posses, né, como Mateus, ou como um caso de um outro publicano também, né, Zaqueu. Então o Senhor, ele não faz acepção. Então, irmãos, nós precisamos ganhar isso na pregação do Evangelho. Não vamos fazer acepção de pessoas. Vamos anunciar o Evangelho do Reino a todos, porque a vontade de Deus está lá em Timóteo, é que todo homem seja salvo. E muito mais do que isso, que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Jesus é o Senhor. Um outro aspecto também de Mateus, irmãos, é que ele era uma pessoa simples. Mateus era uma pessoa simples. Quando eu estava elaborando essa palavra, eu me impressionei muito com a pessoa de Mateus. Nós às vezes ficamos muito impressionados com a conversão de Pedro, João, Tiago, ali no Mar da Galileia. Mas Mateus, ele era simples. No capítulo 10, né, versículo 3 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus está ali escolhendo os 12 discípulos, olha o que Mateus fala dele mesmo. Achei isso muito interessante. 10, versículo 3, fala assim: Senhor Jesus, Mateus 10, 3, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Olha, Mateus ele fez questão de frisar o que ele era, Mateus, o publicano. Isso mostra para nós, irmãos, que ele queria aqui mostrar o quanto o Senhor foi generoso, o quanto a graça de Deus foi com ele. Irmãos, muitas vezes a nossa vida tem erros, tem coisas do nosso passado que seria até bom que a gente escondesse, a gente gostaria que ficasse escondida. Mas para evidenciar a graça de Deus, Mateus fez questão de colocar que ele era um publicano. E esse publicano ele foi contado entre os 12. Então, irmãos, precisamos ganhar esse aspecto. Irmãos, precisamos ser pessoas simples. Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, são muitos pontos, né, que nós podemos explorar nesse Evangelho e trazer para a nossa vida pessoal.
Amém? E tem uma outra coisa também, irmãos. Mateus, ele tinha a habilitação e a competência para escrever o Evangelho. Por que ele tinha a habilitação? Primeiro, Mateus era um funcionário do governo. Mateus, os cobradores de impostos naquela época eram pessoas de confiança por parte do governador. Por quê? Porque eles estavam lidando com dinheiro, eles estavam lidando com finanças, né? Então, eram pessoas de confiança. Então, e outra coisa, Mateus, por ser esse funcionário, ele conhecia a estrutura do reino. Ele sabia como é que funcionava a hierarquia. Ele sabia como é que funcionava a questão da autoridade. Ele era alguém que tinha um cargo público elevado. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele tinha essa habilidade. Ele conhecia a estrutura de um reino. Por isso ele pôde escrever um evangelho que nós o chamamos de o Evangelho do Reino dos Céus. E Mateus também ele tinha a competência. O que é a competência? Mateus foi alguém que acompanhou o Senhor desde o começo do seu ministério, foi testemunha da sua ressurreição e foi testemunha também de quando o Senhor subiu aos céus. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Na verdade, era um requisito para ser um apóstolo, para ser contado entre os 12. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Amém? Então Mateus ele era qualificado e ele era habilitado para escrever esse evangelho. Interessante que o Senhor ele usa cada um de acordo com a sua peculiaridade, com a sua particularidade. O Senhor, irmãos, ele quer usar cada um de nós. E todos aqueles que andaram com o Senhor Jesus, viveram com o Senhor Jesus, escreveram a partir da sua ótica, a partir do seu ponto de vista. Isso, irmãos, não perdeu uma inspiração. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas, por outro lado, aquilo que o homem ela também é contada. É interessante que Mateus, por ser um funcionário público, ele vê o Senhor Jesus como o Salvador Rei. Ele vê a estrutura de um rei. Já, por exemplo, Marcos, né, que escreveu o evangelho dele ditado por Pedro, Marcos, Pedro, ele via o Senhor Jesus ali como um servo, alguém para servir. Vocês lembram lá em João, capítulo 21, né, ele fala assim com Pedro, né? Olha, quando você era mais novo, tu te cingias a ti mesmo, mas quando fores mais velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Que é isso, irmãos? Isso é um servo. O servo é aquele que é levado para onde ele não quer, porque ele é levado pelo seu dono. Então isso impactou Pedro. E Pedro transmitiu isso para Marcos. E Marcos colocou isso no seu evangelho. Já Lucas também tem outra peculiaridade. Lucas era um médico. E os médicos são bons investigadores. Porque o médico ele precisa fazer um diagnóstico. Né? Então Lucas ele faz um diagnóstico de quem? Do Senhor Jesus como homem. Ou seja, Lucas ele mostra ali o Salvador homem. Vários são os relatos de Lucas que mostram a humanidade do Senhor Jesus. A começar ali pela sua concepção, ele fala de Isabel, ele fala de Zacarias, ele fala de Simeão, ele fala de Ana. Ali você tem as parábolas ali do filho pródigo, você tem as parábolas do bom samaritano. Então ele faz um diagnóstico do Salvador homem para o homem. Ele mostra que o homem precisa de um Salvador homem, que o entenda, que o compreenda. E um outro aspecto é o aspecto do Evangelho de João. João era uma pessoa que reclinava ao colo do Mestre. Então João era uma pessoa que tinha uma íntima comunhão com Deus. Então João ele passa a escrever o seu Evangelho a partir da ótica de Jesus, o Filho de Deus. É por isso que no final do Evangelho de João ele diz assim, olha, essas coisas escrevo para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e que crendo tende vidas em teu nome. Ou seja, ele viu Jesus a partir da ótica do Filho. Então isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor ele quer usar cada um de nós dentro da nossa condição. Lembra quando o Senhor distribui ali as minas ou os talentos? Ele fala assim, e cada um recebeu conforme a sua capacidade. O Senhor não vai cobrar nada além da sua capacidade. O que o Senhor tem para você está dentro da sua capacidade. Amém? Vamos conhecer um pouco mais do Evangelho de Mateus.
Vamos abrir o nosso alimento diário, irmãos. Na página 15, vai estar falando para nós. Senhor Jesus, amém? Página 15, o primeiro parágrafo. O Evangelho de Mateus foi escrito para dar testemunho de Jesus como Cristo, amém? O enviado de Deus para trazer a autoridade do seu reino à terra. A nota Bíblia King James atualizada diz que o objetivo de Mateus é relatar o seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Os judeus até hoje esperam pelo Messias, mas Mateus já apresentou o Messias, Jesus Cristo, e sua missão de estabelecer o reino de Deus na terra. O esboço geral de Mateus é: Cristo é Jeová, aleluia, Deus encarnado para ser Salvador Rei, vindo para estabelecer o reino dos céus, o governo celestial, salvando seu povo do pecado, da rebelião, da desconexão, por meio de sua morte e ressurreição. Aleluia! Então esse é o esboço do Evangelho de Mateus. Mas tem uma palavra no Evangelho de Mateus que ela é peculiar. Ela só aparece no Evangelho de Mateus, que é a expressão reino dos céus. Aí, irmãos, você pergunta para mim se existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus, uma vez que os outros evangelhos, Marcos e Lucas, tratam de reino de Deus, e só Mateus trata do reino dos céus. Irmãos, realmente existe uma distinção, sim. E isso precisa ser claro para nós. Porque quando eu sei dessa distinção, eu sei aonde eu estou. Eu sei para quem eu estou servindo. Eu sei quem está me encabeçando. Senhor Jesus. Se você voltar um pouquinho, irmãos, na terça-feira do Alimento Diário, na página 10, você vai ver uma gravura muito interessante. Ela mostra, primeiro, uma linha na parte superior, escrito Reino de Deus. Então o Reino de Deus ele é de eternidade a eternidade. O Reino de Deus é algo que não tem começo e algo que não tem fim. E o Reino de Deus é a esfera onde Deus domina, é a esfera onde Deus governa. Amém? Aí, na parte de baixo, se você olhar, você vai ver alguns círculos. Irmãos, essa ilustração ela foi feita para que tenhamos um entendimento melhor da eternidade e do tempo. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. O Senhor Jesus fala assim com Nicodemos: olha, se eu estou te falando das coisas da terra você não entende, ainda mais se eu te falar das celestiais. Aqui nós estamos tratando de coisas celestiais. E essas coisas celestiais nós estamos usando aqui de uma maneira didática para nós aprendermos. E você tem o primeiro círculo, que é a eternidade passada. Aí depois você tem mais 4 círculos, que é o tempo, e depois você tem a eternidade futura. Não que Deus esteja preso no tempo. Deus ele cria o tempo, mas ele não está preso no tempo. Deus habita a eternidade. E Isaías, na verdade, fala que ele é o Pai da eternidade. Amém? Então agora, irmãos, nós vamos prestar atenção nesses círculos da página 10 do Alimento Diário. O que é a eternidade passada? A eternidade passada ela foi feita antes de Deus criar o homem. É interessante, Agostinho de Hipona, ele foi o primeiro a escrever sobre a questão da eternidade passada, o tempo e a eternidade futura. Ele tem um livro que chama Confissões, no capítulo 10 e 11, ele gasta um tempo ali refletindo sobre o tempo. Aí quando ele vai falar da eternidade passada, ele fala assim: o que Deus fazia antes de criar o homem? O que Deus fazia antes da criação? Aí ele fala assim: Deus ele se regozijava e alegrava na sua trindade. Aleluia! Então, irmãos, isso, se você ver lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, está claro lá para nós isso. Capítulo 8 de Provérbios, no versículo 30. Olha o que o Senhor fala. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, na eternidade passada, Deus estava na sua trindade se alegrando. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Mas chega um momento que Deus decide criar algo. Deus fala: olha, eu vou criar algo.
Ele é Deus. Aí ele quis criar algo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só essa primeira parte. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, aqui é o começo do tempo. É quando, a partir desse princípio, o tempo foi gerado. E é interessante que esse tempo, ele tem um fim. Por um lado, Deus é eterno, mas o tempo é finito. Se você vê lá em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos de 1 a 3, nós vemos assim: vi novo céu e nova terra. Tá vendo? Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. Só que essa terra já está velha. Aí fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Na verdade, tem a versão de Jerusalém fala: e Deus neles. Né? E Deus neles, ou seja, Deus no homem. Aleluia. Aleluia, que na eternidade passada, Deus começa sozinho na sua trindade, e na eternidade futura, Deus não está mais sozinho na sua trindade, Deus está com o homem. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Vamos fazer uma analogia com o casamento. O casamento ele é maravilhoso, né? Homem e mulher, maravilhoso a vida de casado. E quando vem os filhos, fica melhor ainda. É interessante que os filhos, à medida que eles vão crescendo, eles não tornam mais só filhos, eles tornam amigos. Né? E por isso que o Senhor Jesus fala assim: eu já não chamo mais vocês de discípulos, agora eu chamo vocês de amigos. Ou seja, durante toda a eternidade nós vamos estar ali com o Senhor, compartilhando. Porque, irmãos, um amigo é alguém que você compartilha com ele seus segredos, é alguém que você abre o seu coração. Então nós vamos compartilhar a vida e a natureza de Deus, e nós vamos compartilhar tudo que Deus tem e fez para nós. Então, irmãos, isso é maravilhoso demais. É muito rico, irmãos, esse ponto. Né? E é interessante que entre a eternidade passada e a eternidade futura nós temos o tempo. E para que serve o tempo? Irmãos, não vamos desprezar o tempo. O tempo é o que o Senhor tem para nós hoje. O tempo, agora, nesse momento, é onde o Senhor está trabalhando em nós. Aleluia! É onde o Senhor ele está trabalhando a sua vida e a sua natureza para dentro de nós por meio da sua palavra. Quando nós vemos lá em João, capítulo 17, versículos 23, vamos para o 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como amastes a mim. Olha só para você ver: eu neles, que é o Senhor Jesus, e tu em mim, e Deus no Senhor Jesus, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, irmãos, da parte de Deus, na sua trindade, não tem problema com a unidade, não tem problema com o aperfeiçoamento, mas eu preciso ser aperfeiçoado. E o tempo é o momento que o Senhor está me aperfeiçoando. O tempo é o que nós temos, irmãos, para Deus trabalhar em nós. Por isso, irmãos, não vamos desprezar o tempo. Vamos gastar o nosso tempo. Paulo fala assim: remir no tempo. Irmão, nós precisamos remir o tempo. Versículo 24, João Miguel, por favor. 17, 24. Pai justo, o mundo não te conheceu. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia! O Senhor Jesus, ele quer que nós estejamos onde ele está. E onde o Senhor está? O Senhor está no Pai. Aleluia! Então, irmãos, vamos amar o tempo. Vamos remir o tempo. Vamos gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo na palavra. Reunir, desfrutar o Senhor e permitir que nessa era, nesse tempo, o Senhor trabalhe no nosso interior. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Amém! Irmãos, nós falamos da criação de Deus e agora nós vamos entrar nessa criação maravilhosa que Deus fez. A criação de Deus, ela é um mistério. Né? Os cientistas eles tentam entender a criação, mas você não consegue entender a criação porque ela é um mistério. Os cientistas também eles ficam tentando descobrir o tempo, a idade da Terra, a idade do universo. Eu lembrei de uma brincadeira de criança, né, que a gente recitava assim: quanto tempo o tempo tem? Os cientistas ficam a mesma coisa, querendo saber quanto tempo o tempo tem. E ficam querendo saber o mistério da criação. Mas a criação ela é um mistério para eles, não para nós.
Porque nós sabemos a origem da criação. Se você abrir Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai falar para nós a criação de Deus de uma maneira maravilhosa. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, Deus, ele cria, ele não faz. Né? Fazer é fazer algo a partir de um elemento já existente. Por exemplo, um artesão, quando ele cria uma obra de arte, ele moldou um elemento que já existe. Seja madeira, seja pedra, seja barro, ele moldou aquele elemento. Ele não criou. Agora Deus não, Deus cria do nada. Oh Senhor Jesus, aleluia, que Deus cria do nada. E é interessante que essa criação visível, ela é um reflexo do Deus invisível. As coisas, irmãos, elas já estavam em Deus antes delas serem criadas. Na verdade, elas só foram exteriorizadas, substantificadas por meio da palavra de Deus. Irmãos, um exemplo simples, grosseiro. Quando você contrata um arquiteto e você dá todas as bases, né, para sua casa ou para uma loja, antes dele externar aquilo no papel, nós podemos dizer que aquilo já está gravado dentro dele, já está dentro dele. Então ele coloca no papel que já está ali dentro. Né? Só que isso é um exemplo, irmãos, grosseiro. Porque Deus, na verdade, ele põe para fora uma coisa que já é realidade para ele. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, fala assim, Senhor Jesus, vou abrir aqui, capítulo 1, versículo 3 de Gênesis. Disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus disse e a luz existiu. Mas a luz, na verdade, ela simplesmente foi externada. Por quê? Porque quando você vê 1 João capítulo 1, versículo 5, lá fala assim, Deus é luz. Então Deus, ele põe para fora uma realidade que é dele. Né? Olha só para você ver. Ó Senhor Jesus. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então essa luz que nós vemos aqui, a luz visível, né, na verdade ela transmite uma figura de uma realidade que já é Deus. Assim também a boa terra de Canaã, quando você vê Gênesis 1, versículo 9, quando fala ali da terra tirada das águas, ali já mostra a ressurreição do Senhor Jesus, já mostra a boa terra, né, lá em Deuteronômio capítulo 8, com todas as suas riquezas. E fora, irmãos, que Romanos também fala, né, que os homens são indesculpáveis, porque o que se pode conhecer, a própria natureza revela. É interessante, eu estava tendo comunhão agora com o João Miguel, o ciclo, por exemplo, irmãos, da semente é um tipo de Cristo Jesus, é um tipo de morte e ressurreição. Então tudo que está exteriormente, irmão, já vai fazer parte de uma realidade que estava dentro de Deus. Amém? Irmãos, isso é maravilhoso demais. Senhor Jesus. E Deus cria a partir do nada. Aleluia. Agora, aí você pergunta assim, mas como é que Deus cria? Se não tem elemento para ele manipular, como é que Deus cria? Irmãos, Deus cria a partir da sua palavra. Aleluia pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode criar. Vamos lá, Salmo 33, versículo 6. Fala assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9, fala assim também, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Aleluia, que ele criou por meio da sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, é uma pessoa. A palavra de Deus é o segundo da Trindade. A palavra de Deus é o próprio Filho. Aleluia pela palavra. Irmãos, eu não posso desprezar a palavra de forma alguma. Irmão, desprezar a palavra é desprezar o próprio Filho de Deus. Se você ler João capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora os versículos de João capítulo 1, versículos 2 e 4, vão estar falando também. Ó Senhor Jesus, aleluia.
ele estava no princípio com Deus. Agora o 3, João. Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Se você for lá em Provérbios capítulo 8, ali vai falar vai estar falando para nós ali do Filho de Deus, né? O Filho era a sabedoria de Deus, ele era o arquiteto de Deus, ele se regozijava nas obras de Deus na criação. Aleluia pelas obras de Deus, aleluia pela criação, aleluia pela palavra de Deus. Irmãos, aqui nós podemos também extrair uma lição. Deus, ele cria a partir do nada por meio da sua palavra. E Davi, no Salmo 51, versículo 10, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Há uma divergência entre alguns conhecedores do hebraico, de que essa palavra cria é a mesma usada lá em Gênesis, criar a partir do nada. Porque o homem, ele não tem um coração puro, mas Deus pode criar no homem um coração puro. Essa tarde, essa noite, irmãos, eu não sei qual que é a sua necessidade, mas se você colocar ela diante de Deus, Deus pode criar para dentro de você. Se você colocar na presença do Senhor, irmãos, você fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo viver a vida da igreja. Cria em mim, Senhor, um coração de viver a vida da igreja. O Senhor cria. Se você falar: Senhor, eu não estou pregando o evangelho do reino, não tenho tempo, eu não tenho encargo para comportagem dinâmica, Senhor, cria em mim um coração. E Deus é capaz de criar, irmão. Nós precisamos tocar na palavra. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, olha. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor Jesus. Irmãos, eu errei, não era esse o versículo que eu queria falar. Tá? Mas amém. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. É interessante que Deus ele cria, né, por meio da sua palavra. Então a palavra, ela traz à existência as coisas que não existem. E a palavra também, irmãos, é que sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vai falar isso para nós. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Então todas as coisas foram criadas pela palavra e são hoje sustentadas pela palavra. Aleluia. Quem sustenta, irmãos, quem firma todas as coisas é a palavra de Deus, que é o próprio Filho. Se você abrir o seu alimento diário na página 20, você que está em casa agora, pega o seu alimento na página 19, né? Fala assim: Cristo é o centro de todas as coisas. Ali nós temos ali um círculo, né? E embaixo você tem um centro. Cristo é esse centro. Cristo, irmãos, ele é que sustenta todas as coisas. As coisas sem a palavra de Deus, as coisas sem Cristo, elas desmoronam. Por exemplo, o mundo hoje, ele desmorona. Por quê? Porque não tem a palavra, porque não tem Cristo. E a igreja, irmãos? Por que a igreja cresce? Por que a igreja está sendo edificada? Porque tem a palavra. E dia a dia, irmãos, nós que vivemos a vida da igreja, nós fazemos parte do reino dos céus, nós somos vinculados a Cristo. Aleluia! Senhor Jesus. E na parte de dentro do alimento diário, na página 20, fala assim, olha: conforme podemos observar, na figura esquerda do alimento diário, toda a circunferência está presa ao centro. Ou seja, está tudo preso ao centro. Se nós tirarmos o centro, se não tiver preso na circunferência, tudo, irmãos, vai desmoronar. Ou seja, tudo que não está preso a Cristo está desmoronando. Muitas vezes, na atitude prática, você fala assim: puxa, mas tem muita coisa na minha vida que parece que está desmoronando. É porque não está presa a Cristo. Ou você não prendeu ela a Cristo, ou simplesmente Cristo não conta com ela. Então, realmente, a tendência dela é desmoronar e cair mesmo. Senhor Jesus. E aí, ele vai falando, tem uma outra esfera agora, né, nessa página 20, que está ali tudo convergindo para Cristo. Né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Cristo, ele é o centro. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus, irmãos. Cristo é o centro. Aleluia. Então, irmãos, agora vamos tocar num ponto aqui muito delicado, né, muito rico. Embora toda essa criação de Deus perfeita e maravilhosa, aconteceu algo com essa criação. Essa criação hoje, quando você olha,
essa criação ela está desmoronando, né? Por exemplo, alguns olham para o universo, né? É lindo o universo, mas eu já vi vários cientistas falando assim, olha, o universo não é tão lindo assim, é como se fosse um resto de obra. Quando você olha para o céu, tem cada pedra solta lá em cima que você nem imagina o universo. Ou seja, por quê? Porque tudo está deteriorando, irmãos. Tudo está virando um caos. Mas o que levou isso a ter esse caos? Quando Deus cria, ele coloca um anjo como regente. Ele pega esse anjo e coloca ele regente ali, para cuidar, né, dessas criaturas, para cuidar dessas terras. Só que esse anjo era muito capacitado, ele tinha sabedoria, mas ele não era a sabedoria. Se Lúcifer tinha sabedoria, o Senhor Jesus é a própria sabedoria. Quando você vê isso lá em Provérbios capítulo 8, você vai encontrar essa referência de Cristo como a sabedoria. É interessante que esse anjo, ele começou, irmãos, a ensoberbecer. Ele achou que ele poderia ser um intermediário entre o Criador e a sua criatura. Ele pensou assim, olha, Deus está muito distante, mas eu sou uma criatura, então eu conheço a criatura. Então eu sei o que é a criatura. Então eu posso ser esse correio, eu posso ser adjunto com ele. Senhor Jesus. Mas esse lugar, irmãos, não estava preparado para ele. Esse lugar estava preparado para o Senhor Jesus. Tem um hino nosso que fala assim, quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu? Quem pode falar do homem interiormente, senão aquele que o teceu? Ou seja, quem estava qualificado, irmãos, para ser esse que sustenta todas as coisas? Quem estava qualificado para ser esse intermediário entre a criatura e o Criador? Era o próprio Criador, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, esse lugar estava reservado para o Senhor Jesus. E Lúcifer não sabia disso. Mas eu e você sabemos, porque a palavra de Deus nos revelou. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, vai falar isso para nós. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, ou seja, era um mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podei compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. 5, versículo 5 agora. Ao qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, as gerações passadas elas não tinham esse conhecimento, mas a nós, na igreja, a nós, cidadão do reino do céu, foi dado a conhecer. Amém? Mas Lúcifer não sabia disso. E aí, Lúcifer, se você pegar lá Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, você vai ver toda a história de Lúcifer. Você vai ver desde o momento em que ele foi criado, a sua perfeição, até o momento em que acha iniquidade nele e ele começa eu subirei, né, ao monte. Ele começa a galgar posições, ele começa a ambicionar posições. E a última posição que ele ambicionava seria ser um rei adjunto com o próprio pai. Mas aí, Lúcifer, ele é expulso, né, da presença do Senhor, do céu. E Lúcifer, quando ele vem para a terra, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer comércio. O que é o comércio, irmãos? Comércio é troca. O que eu tenho, o que você tem. Nós vamos trocar. Eu te ofereço isso, você me oferece aquilo. Na política é muito comum essa troca de cargos. Você já viu? É muito comum negociar cargo. É muito comum colocar pessoas em determinadas posições. E dessa forma, Lúcifer ele criou um governo paralelo. Ele cria um sistema paralelo, todo hierarquizado, todo muito bem montado. Quando você lê o livro de Efésios, fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, quem são eles? São pessoas dentro dessa ordem hierárquica, desse reino das trevas que Satanás criou. E quando você lê Daniel, no capítulo 7, 8 e 9, você vai ver ali o príncipe da Grécia, ou seja, tinha um regente angelical para a Grécia. O príncipe ali da Síria tinha um regente angelical para a Síria. Então Satanás ele criou todo esse arcabouço, né, toda essa hierarquia. E é interessante, eu estava considerando isso ontem, que em Deus não existe oposto. Por exemplo, Deus é luz e não há nele treva alguma. De onde vem a treva? Trevas vêm de Satanás. Então se você tem reino da luz, você tem reino das trevas. Se você tem
o reino do filho do seu amor, você tem o reino aqui do ódio. Você tem o reino da liberdade, você tem da escravidão. Então os opostos foram criados por Satanás, não por Deus. Deus é único, Deus é imutável. É interessante que é nessa esfera, irmãos, de domínio de Satanás, que o Senhor Jesus vem à Terra. E aí quando o Senhor Jesus, ele vem aqui nessa terra como um homem, igual eu, igual a você. E o Senhor Jesus, ele viveu debaixo dessa terra aqui 33 anos e meio. E durante esse período, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. O Senhor Jesus, ele era puro. O Senhor Jesus era alguém que era totalmente guiado e governado pelo Espírito de Deus. A primeira pessoa a viver a realidade do reino dos céus foi o Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós vamos voltar naquela gravura, né, da página 10. Aí nós vemos aqui, olha, os patriarcas, nós vemos Israel, e agora em cima nós temos aqui o reino dos céus. Ele está dividido em igreja e reino milenar. O que é isso? Irmãos, o Senhor Jesus, ele cria uma base dentro do reino das trevas. O Senhor Jesus, ele cria no jargão militar uma cabeça de ponte dentro do reino das trevas. Que reino é esse? Irmãos, esse é um reino inabalável. Por isso que tem uma distinção entre reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus, ele é eterno, de eternidade em eternidade. Ele não tem começo e não tem fim. Agora o reino dos céus, irmãos, ele é um período de governo de Deus aqui dentro dessa terra. E como é que Deus governa? Deus governa pela igreja. Na verdade, aquele livro que nós lemos, Família Está Pronta para o Arrebatamento, ele mostra que o primeiro encabeçamento de Deus, o primeiro governo de Deus começa na nossa família. Se a minha família for governada, encabeçada por Deus, na verdade, a minha família vive a realidade do reino dos céus. E a igreja vive a realidade do reino dos céus. É interessante que a igreja é a realidade. Hoje, a gente estava tendo comunhão aqui agora, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então hoje, irmãos, nós estamos debaixo desse governo. Nós estamos debaixo do governo do Pai, do governo do reino dos céus. E depois da igreja você tem aqui reino milenar. Ou seja, hoje você tem a realidade, naquele dia você vai ter a manifestação desse reino. É muito rico isso, irmão. Nós precisamos tocar nisso. O reino dos céus é a esfera onde Deus governa. Hoje Deus quer governar a sua casa, hoje Deus quer governar a sua vida. Hoje Deus governa onde? Na igreja. É por isso, irmãos, que a igreja ela não pode ter aliança com o mundo. Nós estamos entrando agora no período 2022, por exemplo. É um ano eleitoral. O mundo se inquieta. O mundo corre atrás. Irmãos, mas o nosso governo está debaixo de Deus. Nós não devemos nada para o homem, só a pregação do Evangelho. Na verdade, quem cuida de nós, quem sempre nos supriu, seja um governo de esquerda, seja de direita, é Deus. Nós estamos no reino dos céus. Então essa realidade hoje está em nós. Amém? Senhor Jesus. Então a passagem que eu quero ler com os irmãos, que eu acho muito rico, né? Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Amém? E nos dias desses reis, o Deus do céu, amém? O Deus do céu, Jeová, suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Suscitará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse? Esse é o reino dos céus. Esse reino não passará a outro povo. Não, ele não vai passar. Os reinos da terra vão passar. Por mais glorioso que seja, eles vão passar. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Irmãos, o que é esmiuçar e consumir todos esses outros reinos? Irmão, quando eu estou pregando o Evangelho, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou conquistando esses outros reinos. Quando eu passo por uma pessoa e falo assim, olha, eu posso orar por você? O que está acontecendo? Aquela pessoa está sendo conquistada para o reino de Deus. Está vindo para o reino para onde? Para onde? Para o reino dos céus. João Miguel, versículo 45, por favor. Amém? Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos,
E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Olha, irmãos, viste que o monte foi cortado uma pedra, né, sem auxílio de mão. O que é isso? O que quer dizer sem auxílio de mão? Mão, eu sou apenas o suporte. Né? Eu sou apenas a sarça. O poder é de Deus. Na verdade, o Senhor não precisa de mim como combustível para queimar. O Senhor precisa apenas que eu me disponha. É Ele que vai estar me usando. Então, quando esse reino ele enche toda a terra, o que significa isso? Significa que esse reino está crescendo. Significa que esse reino está se propagando. Então, por isso, irmãos, a necessidade de nós pregarmos o evangelho do reino. Por isso, irmãos, a necessidade de nós sairmos às ruas cuidando das pessoas, para que esse reino possa encher toda a terra. Senhor Jesus, aleluia. E para você que está nos assistindo agora, né, primeira vez, eu quero falar para vocês. Irmãos, você que está nos ouvindo, tudo sem a palavra, ela não subsiste. Na verdade, quem cria é a palavra e quem sustenta todas as coisas é a palavra. Então eu queria falar para você, a palavra faz parte da sua vida. Você tem lido a palavra, você tem desfrutado do alimento diário, você tem desfrutado das mensagens. Se não, irmãos, realmente está na hora da gente rever a nossa posição aqui nessa terra, porque o Senhor quer contar com cada um de nós. Agora, para você que ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus, para você que por mais que a sua vida esteja boa, vou falar para vocês, sem Cristo e sem a sua palavra, a sua vida está desmoronando. A sua vida é um caos. Posso ter certeza disso. Eu posso afirmar isso pela palavra de Deus. Mas eu quero orar por você nessa tarde. Você abrir o seu coração e repetir comigo. Repete comigo. Abre o seu coração para o Senhor Jesus. Dê uma chance para o Senhor Jesus provar. Provar e vede que o Senhor é bom. Amém? Senhor Jesus. Senhor, eu abro o meu coração, Senhor. Reconheço, Senhor, que eu sou um pecador. Mas também nessa noite, Senhor, eu reconheço que a sua obra na cruz, Senhor, me libertou do império das trevas. E que o seu sangue derramado me lavou de todo o pecado. Por isso, Senhor, nessa noite eu te recebo, Senhor, como esse Espírito que dá vida para dentro de mim. Senhor Jesus, entra no meu espírito, entra na minha vida. O Senhor me regenera, Senhor Jesus, e faz de mim uma nova criatura, como diz a sua palavra. Amém? Olha, simples. Talvez 5 segundos que te garantiu a eternidade futura com Deus, igual cada um de nós aqui. Amém? Irmãos, espero que eu possa ter ajudado os irmãos. São muitos pontos, né, que nessa mensagem. Essa mensagem ela poderia ser abordada em 2 ou 3 outras mensagens. Mas amém. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe a todos os irmãos essa noite. Amém? Aleluia.